como vocês disseram, hoje em dia ficou raro você ver uma mulher com 30 anos que já tem filhos. Sim. Então a gente conhece muita gente com 30 falando, não, agora eu vou começar a pensar sobre isso, porque agora minha carreira deu uma estabilizada. Mas geralmente é sempre querendo jogar um pouquinho mais pra frente, pensando, não, tem algumas coisas pra fazer a mais. E a gente falou de previdência social, alguns autores que eu já li, eles falam que um dos motivos para a queda de natalidade tem a ver com o fato de que lá atrás, porque previdência social é um fenômeno muito moderno, no Brasil é século XX, a primeira no mundo é final do século XIX. Antes disso, o que era a previdência social das pessoas? Ter filhos. Sim. Era um acordo geracional. Eu tomo conta de você pequenininho, quando eu tiver velho, você tá adulto, você toma conta de mim. Depois que você tem uma previdência social, então essa maneira de enxergar essa relação de modo meio utilitário, mas que de fato existia um pouco, sim, ela deixa de predominar, porque agora o cara fala, não, o governo vai estar lá para me sustentar. Oriental ainda é forte tem que ter isso, né? muitas crianças, o japonês, né? A Batian mora com ele. A Batian mora com ele depois e vai. Os orientais são mais fortes ainda um pouco dessa cultura de abrigar os avós, né? Isso que você falou também nessa população na China. A China tem hoje 1,4 bilhão de habitantes. Então imagina 300 milhões se aposentando. Em uma década. Em uma década. É os Estados Unidos. É muita gente ao mesmo tempo. E ainda tem um fator agravante que pode vir a se concretizar, porque a gente já chamou aqui no podcast muitos estudiosos da geopolítica e quase todos acreditam que em algum momento no futuro a gente vai ter uma guerra entre Estados Unidos e China. Nós teremos uma guerra. Eu fico pensando, cara, eu fui militar durante 11 anos. Quando chegava alguém que era filho único, a gente dispensava, porque pensava, poxa, se esse cara servir aqui, saltar de paraquedas e morrer, ele tiver um acidente com armamento, com explosivo, com um veículo pesado, quem vai tomar conta da família? E na China, o exército é de filhos únicos. Uhum. Sim, imagina uma guerra. Geração, né, dos 80, exato. 90. Como é que eles vão dar conta disso? É realmente muito complicado. Mas eu queria entrar um pouco mais nesses fatores que estão afetando a qualidade, que a gente falou em termos quantitativos e também qualitativos. Mas antes disso, eu queria diferenciar e ver se eu tô certo ou não. Porque eu acho que os homens não procuram ajuda sobre a infertilidade porque eles ainda têm virilidade. Então, eu acho que é diferente ser fértil ou viril. Porque o cara, quando fala, vai no urologista, ele tem a ideia de que, então eu não tô dando conta, né? Sim. Eu acho que esse é o maior preconceito. A e mistura. não tem nada a ver com isso. Mas você acha, por exemplo, que o cara não vai porque ele fala, não, eu mantenho relações sexuais, não tenho problema nenhum com isso. Exatamente. Aí acha que não precisa? Ele acha que ele não precisa, entendeu? Entendi, que ele tá muito bem. E outra, ele tem vergonha de ir porque ele acha que quem está num consultório de um urologista acha que, então você não dá conta do recado. Não, porque eu acho que esse é o principal problema. Quando o Bruno fez uma cirurgia... É marcada a ideia de que você, e isso é arraigado por dezenas, centenas de anos, é arraigada a ideia instintiva de que a sua fertilidade, o homem, tem que ser boa. Você tem que ser capaz de procriar rapidamente. Isso de centenas de anos. Lidar com isso ainda hoje é muito difícil para o homem. Pegar um espermograma alterado e falar, puta, esse sou eu. Quase todos vão passar por uma fase de negação. Esse exame não é meu. Tava gripado na noite anterior. Para depois aceitar, para depois buscar ajuda. A mulher é muito mais pragmática quando ela pega um exame alterado. Sim. Ok, minha gineco, tal. O homem ele passa por um processo de negação, aceitação, depressão fato, muito mais longo. É diferente, então, a virilidade com fertilidade. Você pode estar transando super bem e ter um espermograma ruim. Isso que eu queria diferenciar, porque eu acho que a gente tem que deixar claro para justamente tirar esse tabu do cara de que achar que ele só vai no urologista, só vai se ele tiver impotência. E não tem nada a ver com isso. Ou porque ele tá com mais de 40 anos e tem que começar a fazer exame de toque. Sim. Acho que esse é um ponto também. Porque a única pessoa que eu conheço que vai no urologista com muita frequência é o John, vai todo mês pra fazer o toque preventivo. Mas ele sofre muito bullying aqui na empresa. Mentira, eu falo, gente. Cara, deixa o John. É o terapêutico. E a uro é um tabu ainda. Exato. É difícil para o homem. Eu ainda faço um adendo. Pelo que eu vejo, como a gente tem hoje uma banalização muito grande de prescrição de testosterona para todo mundo, acho que as mídias trouxeram isso. Hoje, isso, talvez, um dos lados positivos disso é que os homens têm buscado mais os uros, pelo menos pensando nesse aspecto de testosterona. Mas mesmo assim, eles vão por isso. Eles não costumam ir por isso e pensando em fertilidade, na minha visão. Eu não sou uro, mais na parte de andro, assim, mas muitos, até um dos nossos temas que a gente estuda, publica, muitos ainda negligenciam a questão da fertilidade. Empurram talvez 90% ou mais da culpa para o fator feminino. Então ainda tem um problema que a gente pode discutir daqui a pouco, que é, tem um problema de virilidade do ponto de vista de deficiência, inicia uma terapia, e isso também é uma coisa que pode repercutir ali na fertilidade desse homem.
né? Então, acredito que ainda vai continuar sendo um tabu, mas se a gente trouxesse a educação até para os próprios uros, de olharem mais para esses aspectos, mesmo quando vai buscar alguma coisa ligada à testosterona, não, vamos dar uma olhada, vamos fazer um espermograma, alguma coisa assim. Acho que a gente vai ver uma tendência, talvez, para um movimento de médio prazo aí que as coisas mudem, na minha visão. Tá, então vamos dividir por partes. Primeiro, a parte da qualidade do espermatozoide, que isso não tem a ver com virilidade, só pra vocês entenderem. De novo, era isso que eu queria deixar claro. E depois a gente passa pra parte da testosterona. Tranquilo. O que isso tá influenciando também na qualidade e tudo mais. E na virilidade, porque eu acho que a testosterona já bate nessa parte. Sobre essa parte de qualidade, eu queria saber o que a gente tem realmente de comprovação que está afetando a qualidade do esperma. Você falou, por exemplo, de obesidade, questões de estilo de vida. Conrado comparou com o que a gente tinha em termos de número da década de 70 e falou como caiu. Eu fico pensando... Compara o homem da década de 70. Se a gente tentar imaginar um indivíduo 7 horas por dia no celular, deitado assistindo televisão, usando vaping, pesado. Mas isso que eu ia perguntar. Comendo multiprocessado em casa. Década de 70 o pessoal fumava pra caramba. Sim. Então, o cigarro, então, é uma coisa que não é tão ruim quanto a gente poderia imaginar a princípio? Fatores, cigarro é um deles, mas eu acho que a avalanche de negativos que vieram com o passar de 50 anos, talvez supere a diminuição do tabagismo. Numa balança, sim, as pessoas fumam menos hoje. Sim. Mas se você colocar do lado de lá o que atrapalhou, tá vencendo. Então... E o que a gente tem certeza que atrapalha? Porque, por exemplo, eu não sei se existe um estudo vendo o impacto de uma população masculina exposta permanentemente ao Wi-Fi e uma população não exposta. Porque eu falo, cara, será que realmente é tudo inócuo? Esse monte de ondas o tempo inteiro? Eu não sei, entendeu? Eu fico me perguntando esse tipo de coisa. Tem trabalhos de baixíssima qualidade, assim, acadêmica, que tentam propor isso de alguma forma, se algum tipo de onda ali de rádio, de alguma forma, pode impactar. Isso ainda não tem uma comprovação, assim, de fato eficaz. Mas o que a gente vê, a gente puxa os fatores de doença e eu puxo fatores ambientais. O sono é uma coisa importante. Na verdade, do sono hoje nasce uma grande maioria de outros problemas. A gente fala muito isso aqui, mas eu acho que é legal a gente ilustrar isso de uma forma mais explícita para mostrar como essa engrenagem gira. Então, por exemplo, o sono. A gente produz os nossos hormônios de uma forma coordenada. A gente chama isso do ciclo circadiano. Então, o homem, todos os dias de manhã, ele produz um pouquinho de LH e FSH, que são esses hormônios que estimulam o testículo a funcionar, tá? Então, um ciclo circadiano bagunçado já pode mudar um pouquinho essa dinâmica de funcionamento ali dessa produção do LH e do FSH. Ao mesmo tempo, a influência que o sono tem no comportamento, ela é absurda. O comportamento tanto em resposta à irritabilidade, domínios da cognição como tomada de decisão, mas mais ainda no comportamento alimentar. Aquele apetite hedônico que a gente até conversou no episódio do Ozempic, aquela coisa de uma vontade de beliscar para sair o estresse, isso é muito aumentado com o sono e tem ótimos trabalhos científicos que comparam grupos fazendo privação e tudo mais. Então daí começa a girar uma engrenagem. Irritabilidade, mais estresse, piora do sono, ganho de peso, com tudo isso vem preguiça ou inaptidão ou falta de tempo para fazer atividade física, e aí a gente começa a poder ter questões como influências na parte macro da morfologia do espermatozoide, motilidade, a forma, na parte mais profunda da fragmentação de DNA, por exemplo, entram outras drogas, entra o vape, que é uma coisa que hoje está sendo muito estudada, ainda tem muita coisa para sair, talvez a gente não tenha tanto dado concreto assim, mas se a gente ficar por volta do que é o que a gente fala mesmo, sono, atividade física e ganho de peso, é aquele beabá que parece que é chato, mas ele tem uma influência... Você tem uma ciência forte por trás disso. Tem são evidências muito robustas, assim. Eles andam juntos. Exato. Mas o exercício que eu sempre tento imaginar é a gente tentar imaginar o homem moderno vivendo numa cidade mais poluída, mais pesado, dormindo mal, usando mais medicação para dormir, depois mais medicação para se despertar, ou muito mais cafeína ao longo do dia para despertar. Depois, no final do dia, ele tem uma compulsão alimentar. Então, se a gente tentar imaginar esse homem mais moderno, a gente vai entender que isso vence, por exemplo, a redução do tabagismo. E sobre café, porque lá atrás, quando a gente começou os trabalhos para engravidar, e aí algumas pessoas me falaram, olha, café atrapalha. Outros falaram, não, isso aí é lenda. De fato, o café é uma substância que deveria ser evitada por quem quer engravidar? Não é lenda, mas você tem alguns cut-offs de dose. É muito difícil você transportar um cut-off de dose de uma sociedade americana de reprodução assistida, que fala em 180, 200 miligramas por dia, um para a vida prática. É muito difícil isso. Mas uma das nossas orientações é a redução
da cafeína. Tanto homem quanto mulher. Para ambos. Ela tem uma participação, não é tão claro na ciência qual seria o limite superior. Então a gente pede, se você não conseguir parar, reduza. Uhum. É fácil de dividir o indivíduo que toma um expresso quando ele acorda, um expresso 9 horas, um expresso 11 horas, um expresso depois do almoço, um expresso 3 horas, um expresso 5 horas. Do indivíduo que vai acordar e fazer só um expresso. Uhum. Lembrando que o quadro tem mais cafeína que o expresso. Isso. Mas sim, ele tem um efeito direto. O excesso de cafeína tem um efeito direto como não um colaborador da fertilidade. Posso fazer uma colocação rapidinho? São 2 aspectos aqui. No homem, como a nossa síntese ali espermática ela é uma coisa, de certa forma, mais contínua, a gente tem que entender melhor onde esse café influenciaria. Em algum aspecto mais gênico, em algum aspecto mais ali, até em dutos e liberação por ejaculação, algo do tipo. Na mulher, a gente já tem uma complexidade maior. As mulheres acabam sendo muito mais suscetíveis ao consumo de diversas substâncias, coisas contaminantes. Acho que eu vi você falando, né, Malu, que tem que ler rótulo, não adianta, tem que ver composição de tudo, assim. E é difícil estabelecer, de fato, uma dose máxima, assim. Então, a gente vê na europeia 300, a gente vê em outras 180, 200. Então, assim, é muito caso a caso. Talvez, por exemplo, no de vocês, dando um pitaco aqui, vocês passaram por outras 2, né, prévias e tudo mais. Talvez seja interessante ter um cuidado maior. Não só antes, mas mais ainda no primeiro trimestre da gestação, que é o primeiro trimestre, ele é o mais sensível. Não vou tomar café em nenhum momento. Mas assim, puxando um âmbito geral, por isso que é bom ter o caso a caso com o médico, 1,5, 2 miligramas por quilo de peso de cafeína. Eu acho assim, algo falando que pode sobre ser a mulher que Quem tá está tentando, grávida, né? ou que está tentando engravidar. A gente vai lá, quando a mulher engravida, ela não para de tomar álcool? Ninguém fala, meu Deus, não pode... Nossa, mas parou de tomar álcool? E o café, que é uma substância que a gente não tem certeza, por que diabos você vai ficar assistindo aquele... Você vai ficar tomando aquele negócio? Ai, mas é porque eu gosto. Ah, você gosta tanto? Toma o descafeinado, então, sei lá, de vez cultural, em quando. né? E muitas vezes não é nem pela cafeína, é o que você falou, é pelo hábito do café, o sabor. Pelo sabor. E quando você fala sobre um tema, você está tentando gerar consciência do que você ingere. Exato. Eu vou pensar sobre o café que eu tomo. Putz, eu ficava o dia inteiro com um bulizão gigante, programando e tomando. Então, vamos gerar uma consciência do que a gente toma, porque às vezes a redução de um item como o café pode ajudar.